Fala, Walter, tudo bem? Boa tarde, né? O meu nome é Igor, eu sou aluno do quarto período de Engenharia Civil e conforme foi proposto pela MA2 de Isostática, né? Eu teria que fazer um vídeo, né, explicativo sobre o comportamento de uma viga e balanço, né, desenvolvido através de uma maquete. A minha maquete eu resolvi fazer de isopor, né, com dois pilares, né, e essa viga, certo? E agora eu vou para outra tela para que eu possa explicar melhor esse comportamento, né, de alguns apoios, de umas cargas pontuais aqui em cima. Obrigado. Bom, Walter, agora eu vou explicar, né, o comportamento dessa viga nessa minha maquete. Essas linhas pretas, né, que eu fiz seriam os vergalhões, né, e essas linhas vermelhas seriam os estribos, né. Agora eu vou fazer o dimensionamento de uma viga e balança. Uma viga que não tem, né, esse apoio aqui na extremidade, que ela vai ficar aqui, né, nessa parte em balanço, né. Em algum trecho a gente não tem. E também vou explicar alguns dimensionamento que a gente pode partir desse conhecimento, beleza? Porém, né, uma viga em balanço, o que acontece? A gente tira o apoio da extremidade da nossa viga. Dessa maneira, né, ela tem um comportamento totalmente diferente e alguns conceitos que a gente precisa entender. Primeiro, né, o pré-dimensionamento, né? Surge, né, uma grande dúvida de qual a espessura, né, o tamanho dessa viga a utilizar. Em uma pré-análise e um pré-cálculo, né, diz o seguinte, que de acordo com a distância desse balanço, a altura da viga tem que ser 20% do balanço, né? 20% dessa distância do balanço. Então, se a gente tem um balanço de 2 metros, né, a gente tem que ter uma viga de espessura no mínimo 40 centímetros de altura, né? 2 metros de balanço. No nosso pré-dimensionamento começa com uma viga de 40 centímetros de altura, né? Isso já mata muita dúvida, geralmente em mim também, né, qual altura adotar, beleza? Agora a gente começa a entrar, né, nos conceitos de comportamento, né, dessa viga. Como essa viga ela está em balanço, ela não tem apoio nessa outra extremidade aqui, o que acontece com a viga, né? Se eu segurar aqui e aplicar a carga, né, vocês vão ver que a parte tracionada dessa viga fica totalmente nessa parte de cima. Já a parte comprimida, ela fica inteira até aqui, entendeu? Então, uma viga em balanço, né, qual a área que mais precisa de aço? Seria a parte de cima, o famoso ferro negativo, né, ou área negativa, né? E é interessante a gente fazer um contrabalanço, né? Ou seja, na parte em balanço, a gente tem uma viga que vai até o outro apoio, para que a gente consiga reduzir esse momento aqui, nesse apoio, nesse pilar aqui, para ele não ficar muito grande. Então a gente consegue distribuir parte desse momento que está aqui, né? O momento é uma força circular, nesse ponto aqui, que vai agir aqui, a gente consegue esticar ele para que essa viga aqui toda pode absorver. Então aqui vai ter um gráfico mais ou menos assim, que vai partir daqui, né, nesse pilar fica alto, passa por ser positivo, negativo, e aqui na frente ele zera, né? Nessa ponta aqui não vai ter momento nenhum, porque não tem apoio nenhum e não tem reação. Então a ferragem, para ela ser dimensionada, a gente tem que ter os negativos, né? Os negativos, né, ele deve ter o tamanho total do balanço, e do outro lado, né, e deve ser no mínimo 2 vezes o tamanho do balanço, né?
Se a gente tem um balanço de 2 metros, a ferragem negativa ela tem que ter pelo menos 4 metros, né, para que possa fazer esse contrapeso, esse contrabalanço. Dessa maneira, né, a viga trabalha de uma maneira mais tranquila, porque ela consegue distribuir, né, nesse outro lado aqui, todo momento aplicado em cima desse pilar. Claro, a gente vai ter uma carga bem alta nesse pilar e nesse segundo pilar, né, dependendo do balanço, é capaz de até gerar uma carga negativa nesse pilar, que seria levantar. Isso pode acontecer, dependendo da carga que é aplicada em torno dessa viga, né? Por isso que deve ter bastante cuidado na hora de dimensionar essa viga e balanço, porque não pode apenas analisar esse trecho, e sim toda a viga, né? E sim como a gente vai distribuir esse momento em torno de toda a viga. Tudo bem? Então foi isso, Walter, né? Espero que vocês tenham entendido e boa tarde.